Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre polimento. Eu vou estar mostrando como tá fazendo o polimento de um carro que foi todo repintado, como esse aqui. Esse carro eu pintei inteiro, como vocês já viram aí nos outros vídeos. E agora eu estou fazendo a parte de polimento desse carro. Então eu já fiz aqui o polimento dessa lateral. Entrei com a primeira massa, com a massa número 2. E vou estar falando para vocês também qual é a diferença entre você pegar um carro que já foi polido só para fazer realmente só a correção no polimento e pegar um carro como esse aqui que foi repintado. Qual que é a diferença entre um e outro para estar fazendo esse polimento, para o serviço estar saindo aí um serviço de primeira, tá? Eu só entrei com a primeira massa e com a parte de lixamento. Ele já está praticamente todo lixado. Esse lado aqui ele foi lixado inteiro com a 1200 e a 1500, falta entrar com a 2000 aqui para estar refinando, para depois estar fazendo o polimento com a máquina. A diferença basicamente vai estar no lixamento e na dureza do verniz. De resto não tem muita diferença de um polimento convencional não. Então eu vou estar marcando um pedaço desse capô para estar fazendo o polimento dele e estar mostrando para vocês. E no final, em um próximo vídeo, nesse vídeo não vai dar para estar mostrando, eu vou estar mostrando esse carro todo finalizado. Então desde agora eu já peço para vocês estar deixando um like, se inscrevendo no canal. Agradeço aí os 122 inscritos do meu canal, que está crescendo a cada dia, os comentários que estão me dando muita força para continuar. E é isso aí galera, eu vou começar aqui o serviço desse carro. Então rapaziada, o que eu vou usar de material para estar fazendo o polimento desse carro completo é basicamente isso aqui, ó. Nada mais do que isso. Vou começar com a lixa 1200, depois a lixa 1500 e a 2000. Depois do lixamento eu vou estar usando a boina branca com a massa de polir número 2. Depois que eu fizer o polimento com a massa de polir número 2 usando a boina branca, então eu vou limpar a peça, lavar a peça para tirar os resíduos que tem da massa número 2, porque ela é bem abrasiva. E vou entrar com o V20 da Vonix, mas você pode entrar com outro polidor que você tiver, da Lincoln ou do que você tiver, entendeu? Com a boina de espuma. Essa boina de espuma ela é um pouco mais durinha, né? Então ela é corte e lustro, né? Depois do V20 eu vou usar o V30, porque ele é um polidor e ilustrador com a boina de espuma cinza, que ela é uma boina mais flexível. Ela é uma boina mais molinha, então o corte dela é menos abrasivo. Depois disso eu sempre, não tem necessidade, mas como eu tenho aqui, eu uso esse ilustrador da 3M para dar o lustre e por último a cera cristalizadora. Então bora lá, vou estar marcando um pedaço dessa peça e fazendo o passo a passo. Depois que vocês verem esse passo a passo, vai ficar fácil de você fazer ou no seu carro ou no carro de algum cliente. Vai ficar bem fácil de fazer. O meu intuito com esses vídeos é realmente ajudar, passar um conteúdo que você possa fazer na sua casa, entendeu? Não tô aqui para te vender nada, só para passar mesmo o conteúdo. Então bora lá. Primeiro eu vou começar o lixamento usando uma lixinha 1200, taquinho flexível e uma flanela com água. Você pode usar um borrifador do jeito que você quiser. Eu costumo usar uma flanelinha com água, um baldinho mesmo, uma forma simples. Então você vai começar esse lixamento de uma forma orientada, de um lado só. Porque quando você vier com a lixa 1500 para cortar o lixamento da 1200, você vai lixar na posição ao contrário que você fez o primeiro lixamento com a 1200 e depois a 2000 da mesma forma, porque quando você lixa dessa forma aqui, você está riscando a peça, você está fazendo risco na peça nessa posição. Então para cortar esse risco e para a máquina de polir tirar melhor, você vai fazer o próximo lixamento nessa direção e assim você vai continuar. Então eu vou começar assim, tá mais fácil para mim. Então a única diferença que de um polimento de um carro que não foi repintado
só vai estar no lixamento, porque você vai começar com um lixamento mais agressivo, que é a lixa 1200, entendeu? Para polimento, o lixamento mais agressivo que você vai poder usar é a 1200. Você não pode entrar com a 800, com a 600 não, porque depois vai dar muito trabalho para você tá voltando o brilho para essa peça. Você até volta, mas vai dar muito trabalho. Então, começa o lixamento. Eu uso taquinho flexível. Como eu não tenho gabine de pintura, cai uma sujeirinha ou outra na pintura e é preciso eu tirar. Então o que é que eu faço? Eu pego o taquinho flexível aqui, ó, eu puxo. Quando eu começo o lixamento, entendeu? Eu puxo isso aqui. Então eu vou saber na onde eu preciso lixar mais e na onde tem as sujeirinhas. Então aqui, ó, eu iniciei o lixamento. Então dá pra ver aqui, ó, aqui, ó, tem uma sujeirinha. O verniz aparenta tá bem liso, tá vendo? Ó? Que a minha aplicação foi uma aplicação para ele ficar bem liso, mas mesmo assim ele fica um leve alaranjado e eu não vou tirar totalmente esse alaranjado. Eu vou lixar até chegar a um ponto que eu ver que tá bom e eu paro. E como é que eu tiro essa sujeirinha? Com o taco rígido, tá? Eu vou pegar a lixa 1200, vou pegar a 1200, vou molhar aqui. Vou molhar e vou vir com o taco rígido aqui em cima dessa sujeirinha e vou planar ele. Vou lixar até que ele saia. E se tiver mais sujeirinha, como eu não tenho gabine de pintura, tem poucas, mas ainda tem uma ou outra, porque como eu pintei esse capô fora também e pintei ele em pé, então cai menos sujeira. Lixei em cima de onde está a sujeirinha, puxo. Já observei que ela já não está mais aqui, entendeu? Então vou continuar esse lixamento. O que eu gosto da flanela bem molhada aqui é isso, ó. Eu só espremo a flanela, vai sair uma quantidadezinha de água e aí eu consigo fazer o lixamento dessa peça. Então agora o que é que eu vou fazer? O certo é limpar a peça. Aqui, ó, panelinha com água, para não ficar resíduo da 1200, que é uma lixa mais grossa. Assim que a peça secar, você vai ver, olhar se precisa lixar mais ou não. Aqui para mim o lixamento já tá bom, já com a 1200, já nivelou, já tirou todo o defeitinho que tinha, né? A importância de um verniz ser bem aplicado também é essa, você não sofrer muito na hora de polir. Então bora lá, peguei a lixinha 1500, taquinho flexível, vou estar molhando a lixa. Deixar escorrer água na peça. E agora eu fiz o lixamento da 1200 nessa direção. Agora eu vou lixar com a 1500 na direção ao contrário, porque ela vai estar cortando os riscos da 1200. E o intuito da 1500 agora não é mais corrigir, é só tirando a marca de lixa da 1200, que é mais abrasiva, mais grossa. Bom, agora eu vou vir com a lixa 2000 cortando a marca de lixa da 1200. Então aqui eu usei a 1200 e a 1500 e agora vou estar usando uma lixa 2000. E o processo é o mesmo. Eu vou pegar ela aqui, ó, ao contrário, sempre fazendo um xadrez, tá? Sempre fazendo esse xadrez. Porque dessa forma eu tô cortando os riscos da 1500 e apagando com a 2000. Como esse é um carro de cor clara, eu consigo parar aqui na 2000 e fazer o polimento, tá? Mas se ele fosse um carro de cor escura, um preto, um carro mais escuro, eu já não conseguiria. Eu teria que ir pelo menos até a 3000. No caso a Trizac, né?
E vou começar com a massa de polir número 2. Não precisa ser essa massa de polir número 2. Precisa ser uma massa de polir número 2 de uma boa qualidade. Tem massas que são até melhores, entendeu? Então, bora lá. Começar espalhando a massa aqui, ó. Aonde eu vou polir, não precisa ser muita massa, não. Uma quantidadezinha que dê pra estar fazendo aqui o polimento. Vou colocar a fita aqui, só pra gente ver a divisão de onde eu poli e de onde ainda não fiz o polimento. A gente vai começar a espalhar a massa em uma rotação mais baixa, tá? Começa numa rotação mais baixa e vem no sentido orientado, dessa forma. Da mesma forma que é feito o lixamento, é feita a parte de polimento, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, espalhando essa massa, tá? E depois, na posição ao contrário, com a rotação baixa da máquina, depois você vai aumentando a rotação. Sempre que a máquina em movimento, nunca pode deixar a máquina parada, porque senão ela vai queimar a pintura, tá? Ela vai esquentar e vai dar problema no verniz. O peso da máquina já é o suficiente já para estar fazendo o polimento já. Vai vendo que precisa de mais massa, vai passando. Aqui tem uma sujeirinha que ficou. Tem um pincelzinho apropriado para isso, mas eu não tenho, vai com a mão mesmo, tá? A mão tá ali. A boia sempre bem apoiada na peça. Com estopinha limpa de algodão, porque eu não vou estar lavando essa peça aqui, tá? Tirei o excesso, você vê que ela já chamou um brilho legal. E agora eu vou estar usando essa boina com esse suporte aqui, ó. E o produto que eu vou estar usando é o V20 da Vonix. Esse é um produto para carro com verniz macio. No caso de um carro repintado, o verniz é macio, tá? Depois eu vou estar explicando qual é a diferença de verniz direto de fábrica e um verniz de um carro repintado. Então, essa boina eu já estava usando ela no teto, então eu não vou lavar, porque é produto que eu estava fazendo já o polimento desse carro. Então eu só vou colocar um pouco de produto na boina, tá? Põe a boina na máquina. Vou estar baixando a rotação da máquina para espalhar primeiro o produto. E o V20, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar o holograma da massa número 2, tá? Ele tem um poder de corte, mas menos abrasivo do que a número 2. Então ele vai estar tirando esse holograma e a marca dessa lista, ou dessa primeira boina, tá? Da mesma forma.
eu vou estar usando um pano de microfibra limpo e vou estar tirando aqui, ó, o excesso de produto que a boina amarela deixou. E agora eu vou fazer o lustre dessa peça, tá? Vou entrar com o processo de lustre, que vai ser feito com essa boina de espuma aqui, que ela é feita para usar ou o lustrador da 3M ou o V30. Pega ele para mim. Então agora eu vou estar usando o V30 da Vonix. Vou estar removendo essa boina aqui, ó. Vou remover essa boina, depois eu lavo ela. E vou estar colocando essa outra. Essa outra é uma boina bem mais macia, que você vai usar ela com uma rotação menor, porque ela agora é para dar o lustre e não é para fazer corte, tá? Então vou colocar aqui também 5 gotinhas generosas, porque essa boina tá limpa, ela tá seca. Então eu preciso condicionar a boina, né? Então coloquei uma quantidade maior, porque essa boina aqui ela tá lavada, tá? Ela tá sem produto. E novamente vou baixar a velocidade da máquina e vou começar aqui a fazer o lustre, tá? Eu vou espalhar primeiro o produto na peça e vou ir aumentando a rotação. Essa parte de lustre aqui, ó, pra mim essa rotação aqui já tá boa, tá? Não precisa de rotação maior que essa, porque essa boina ela é bem macia. Então se você for trabalhar com ela com uma rotação muito alta, ela tende a marcar a peça. Depois dessa etapa, o que é que eu faço aqui, ó? Eu venho com o pano de microfibra, a parte limpa dele, ó. Tiro o excesso. Você vê que a peça ela já tem um acabamento aqui, ó. Você vê que ela já está totalmente polida, né? Eu costumo usar o lustrador. Nessa peça eu não vou usar o lustrador. Eu já vou finalizar com o V30 mesmo, porque eu vi que o resultado dela foi bom, então não vai precisar usar o lustrador. Mas em um carro escuro eu prefiro usar o lustrador do que o V30, tá? E agora a cera cristalizadora. O correto mesmo, 100% correto, é um carro repintado, como é o caso desse aqui, é usar essa cera cristalizadora depois de 30 dias que o carro foi pintado. Por quê? Esse é o período que o verniz demora para ter a cura total. Mas como aqui é bem quente, já faz alguns dias que esse carro foi pintado, né? Eu vou estar usando a cristalizadora. Essa é uma cristalizadora da Vonix Carnaúba, tá? O aplicador dela. E o jeito de aplicar ela é sempre em movimento circular, assim, direcionado e circular. Essa cera ela tem uma proteção de 4 meses, né? Então o carro vai estar protegido durante 4 meses. Não precisa ser uma camada grossa, tá? Ela vai formar uma película em cima da pintura, e essa película vai proteger a pintura. Eu estou aplicando só para modo ilustrativo mesmo, tá? Mas eu vou lixar novamente essa peça e eu vou tirar essa cera, certo? E aplicar ela 30 dias depois. Então, aplicou a cera, espera mais ou menos uns 5 minutos até a cera dar uma endurecida, tá? Para ela fixar na pintura. Depois que essa cera ela fixar na pintura, aí você vai tirar ela com um pano de microfibra. Prontinho, eu já esperei uns minutinhos e passando o dedo dá pra ver que a cera já não tá mais saindo com facilidade. Então eu vou vir aqui, ó, com um pano de microfibra limpo e vou estar retirando o excesso de cera cristalizadora nessa peça, tá?
Então, essa peça ela foi completamente polida e cristalizada. Então, esse é o resultado de um processo de polimento feito da forma correta numa peça que foi repintada. Dá para ver aí bem o reflexo. Eu vou estar tirando a fita para a gente ver a diferença. Então, aqui ó, é onde não foi feito o polimento. E aqui é onde foi feito o polimento. Aqui dá para ver bem, na emenda aqui, ó, dá para ver bem o reflexo. Tá vendo que o reflexo aqui ele ainda está distorcido. Mas você vê que o reflexo aqui ele já está bem melhor. Já está 100% pronta essa peça, tá? Essa parte do capô.